Estudamos o capítulo 1 e vimos que o rei é apresentado à nação de Israel, no capítulo 1. Observe aí no esboço de vocês, a pessoa do rei. Tá? E lá, nós vamos ver que vai falar a respeito do seu nascimento e da sua primeira infância, indicando a legitimidade dele como Messias de Israel. E a legitimidade, o direito dele sobre o trono, do governo de Israel. Para isso nós estudamos a genealogia de Jesus e vimos que ele é descendente de Abraão e de Davi, mostrando os direitos aos pactos e o cumprimento aos pactos com sua vinda. Vimos o nascimento incomum dele. Ele nasceu de uma virgem, o descendente da mulher, lá prometido em Gênesis 3,15, prometido por Isaías. Então, o seu nascimento miraculoso, divino, e sua missão salvadora. Ele é o Salvador, ainda no capítulo 1. Chegamos no capítulo 2, nós vimos a chegada do rei produz um antagonismo pelos judeus. Notem, quem que foi adorar? Os magos. Eram gentios, não eram judeus. Então, esse antagonismo demonstrando a adoração pelos gentios e os judeus não foram adorar. Ainda no capítulo 2, se levantou a oposição de Herodes, porque ele ouviu falar do nascimento do rei. E a necessidade da fuga da família para o Egito. Após a morte de Herodes, a família volta e se dirige a Nazaré para cumprimento profético, porque Jesus estava profetizado lá em Isaías 9, que ele iniciaria a sua missão lá na região de Nazaré, como que é o nome daquela região? Mar da Galileia. A região do Mar da Galileia. Muito bem. Aí nós chegamos no capítulo 3. Notem, nós estamos seguindo essa sequência aqui. Olhem na Bíblia de vocês. Sua ascendência, seu nascimento, o anúncio do seu nascimento, a adoração do bebê, o crescimento do menino. Agora nós estamos chegando ao capítulo 3. A preparação de Jesus para seu ministério público. Até agora ele não está no ministério público. Até o capítulo 3 ainda ele não está. E essa preparação envolveu o quê? A anunciação da sua chegada pelo precursor, João Batista. João Batista começa a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele convoca a nação ao arrependimento para a preparação para o reino. Além disso, envolve a aprovação pelo Pai. Ele é batizado e aprovado pelo Pai. Eis meu filho amado. E ele é capacitado naquele momento a estar iniciando o seu ministério, reconhecido com a aprovação do Pai. Logo em seguida, no capítulo 4, vem o quê? O ataque do inimigo. Ele é atacado pelo inimigo. Os 40 dias de tentação no deserto. Aonde ele precisava expressar a sua qualificação para a sua tarefa messiânica. Nessa qualificação, nós vemos que ele demonstrou qualificações morais. Em que é pecado? E essas qualificações capacitavam ele como ser o sacrifício, o redentor, o Messias, um sacrifício santo. E ele demonstrou também que foi capaz de vencer os ataques de Satanás usando só a palavra de Deus. Ele não usou do seu poder como Deus. Ele usou da palavra. Um meio lícito para qualificá-lo como Messias. Aí nós encerramos capítulo 4. Capítulo 4 ainda tem mais um aspecto. O surgimento de Jesus como rabi itinerante.
onde ele começa a apresentar seu papel messiânico, através da sua localização de ministério, através do conteúdo da sua mensagem e através do seu poder. A localização demonstrando a sua missão messiânica, estava profetizado, a mensagem apontando para a sua autoconsciência messiânica, ele sabia que era o Messias, e o poder da sua mensagem, atraindo seguidores, curando enfermos e apontando a ele como Messias. Muito bem. No capítulo 5 ele começa a pregar, que é onde nós estamos, Sermão da Montanha. Nós estamos aqui diante da primeira pregação. E essa pregação, o rei é apresentado a Israel. E o rei proclama sua mensagem e acesso ao reino, baseado na fé no rei. Estamos aqui, nesse segundo ponto. A sua mensagem proclamada à nação de Israel mostra que qual meio de acesso ao reino? Depende da verdadeira justiça interior. Foi isso que nós estudamos, lembra? O aspecto interior. Ok? Então, para ter acesso ao reino, depende da justiça. E a justiça interior do homem. Baseada no quê? Na fé. Em quem? Em Jesus, no Messias. Que é expressa em o quê? Em obediência à sua palavra. Então aqui, ele está proclamando o meio de acesso ao reino. Muito bem. Os verdadeiros súditos que vão ter acesso a esse reino, eles têm que demonstrar essa justiça interior aqui, na sociedade pré-reino. Nessa sociedade onde o mundo jaz no maligno. Onde daqui a pouco começa aquele barulhão da carne. Onde Satanás está reinando. E aqui nós vamos ter que ser os cidadãos que estão vivendo essa mensagem por devoção interior. E não como os fariseus, com uma demonstração externa da sua religiosidade. Então, a respeito desses verdadeiros súditos, eles devem fazer o quê? Demonstrar o caráter justo do rei nas suas vidas. E com isso eles vão poder ser recompensados quando? No reino vindouro. A recompensa é no reino vindouro. Como assim? Nós não vimos as bem-aventuranças? Então, esses que estão nessa sociedade pré-reino, nós, que devemos demonstrar o caráter justo do rei, como nós devemos demonstrar aqui? E a recompensa será onde? Os humildes entrarão no reino. Primeira bem-aventurança. Os verdadeiros lamentadores serão consolados no reino. Os mansos herdarão a terra no reino. Os que anseiam por justiça serão satisfeitos. Quando? No reino. Os misericordiosos receberão misericórdia no reino. Os puros de coração verão a Deus no reino. Os pacificadores desfrutarão a paz no reino. Estão percebendo? A segunda vinda, o reino. Os que foram perseguidos por amor ao reino receberão pleno galardão no reino. Os verdadeiros súditos aqui agirão na sociedade aqui, como referência de testemunho para conduzir uma manifestação para o reino, levar outros a manifestar a expectativa desse reino. Essa foi a primeira parte, as bem-aventuranças. Muito bem. A segunda parte, a justiça exigida para entrar nesse reino. Notem, nós vimos aqui o caráter do rei e a recompensa daqueles que têm que refletir.
Agora, a justiça para entrar nesse reino tem que ser o quê? De acordo com a lei divina. Obedecendo a essência, o coração, o espírito da lei. Não de conformidade com o aspecto externo, como os fariseus faziam. Eles cumpriam a lei nos seus requisitos externos. Mas o cumprimento da lei tem que ser no interior. É esse o aspecto que vai ser exigido de nós para termos acesso ao reino. Muito bem. Quais são os requisitos éticos do rei? Primeiro, não podem estar em contradição com a lei. Vão estar buscando o seu verdadeiro cumprimento. Então, Jesus ele veio cumprir a lei. Ele cumpriu a lei. Ele não negou, ele não cancelou a lei. O fim da lei é Cristo, não porque nós esquecemos da lei, mas porque nós não estamos mais debaixo dela, mas ela está aí. Nós fomos absolvidos da transgressão da lei. Por isso o fim da lei é Cristo. E ele pagou, ele cumpriu a lei em todos os seus aspectos. A lei determina que sem derramamento de sangue não tem perdão de pecados. Ele, sendo o Cordeiro de Deus, cumpriu a lei até o último momento, derramando o seu sangue. Sangue qualificado, como os primeiros capítulos de Mateus estão demonstrando, como o Messias. Sim? Mas essa lei é baseada nos 10 mandamentos, não? Nos 10 e os outros também. São 613. 9. Que um é guardar o sábado. Tá? Porque nós temos que olhar para a igreja quais são os mandamentos que são repetidos para a igreja. Certo? 9 deles são repetidos. Um não. A guarda do sábado não. Ok? Então nós não estamos debaixo da lei, mas existem aspectos que são renovados e repetidos. Ok? Agora, o que nós temos que compreender é o espírito da lei. E Jesus, ele exemplificou isso como? Citando algumas leis dos 10 mandamentos. Então, percebam lá, olhem na Bíblia de vocês. Ponto 2, ali embaixo, a lei do homicídio. Estão vendo? No esboço da Bíblia. Eu estou correndo no esboço da Bíblia. Isso. Eu estou indo na sequência do esboço. Tudo que eu falei aqui está no esboço. Tá? Então, a lei do homicídio. O que Jesus falou? Que o homicídio acontece quando o coração abriga o ódio deliberadamente. Esse é o espírito da lei. E esse é o aspecto que nós temos que viver. Não basta não matarás. Não pode odiar. Tá? Esse é o espírito da lei. Ele não negou a lei. Não adulterarás, que é o adultério, aí citado. O adultério acontece quando os olhos disparam a cobiça do coração. O espírito da lei, a intenção, o sentimento é dentro. É esse aspecto que Jesus está trabalhando na mensagem para o cidadão do reino. Você quer ter acesso ao reino? Tem que ser baseado na fé no rei. Só que a lei de Cristo nos leva a uma atitude. Não é apenas um ato, é uma atitude. Não é questão de matar, não odiar. Não é questão de adulterar, não cobiçar. Estão percebendo? Daí nós chegamos na lei do divórcio, que é uma coisa que a gente vai ter que abordar com mais detalhes. Mas eu vou citar uma questão interessante. O espírito da lei, olha só, o espírito da lei não é um contrato que termina como uma carta de divórcio, mas um compromisso de buscar o bem maior e não o mal do seu cônjuge. Podem perceber,
que quando acontece um divórcio, é porque o bem maior não está sendo buscado do cônjuge. Então, qual que é o espírito da lei do divórcio? É amar o cônjuge. Agora, quando se leva isso a uma questão de, não, carta de divórcio, aí já está quebrando o espírito da lei. Vocês estão percebendo que o próprio divórcio quebra o espírito da lei. O outro aspecto que vem em seguida é os juramentos. Então, o juramento não é uma questão do quão solenes são os votos, mas da coerência entre as ações e as palavras do indivíduo. De novo, isso a gente pode aplicar ao próprio casamento. Faz-se uns votos solenes, com Deus testemunhando, colocando-se uma aliança, e a quebra do juramento. Está quebrando a lei. O divórcio é quebra da lei. É quebra de juramento. É isso que tem que ser compreendido. Se nós observarmos, ele está numa sequência. Observe. Adultério, aonde, vamos dizer, normalmente ocorre quando o diálogo acabou. Divórcio, quebra de juramento e mansidão. A mansidão não está tratando a questão de obedecer, mas de abrir mão dos direitos pessoais. Olha, então se a minha esposa me ofendeu, em questão de manutenção do casamento, eu abro mão dos meus direitos pessoais para a manutenção da família. A sequência da lei aqui está demonstrando isso. E isso está nas bem-aventuranças, tá, gente? Mansidão. O amor, né? Que é outra bem-aventurança, a lei do amor. O amor aqui é colocado não como um sentimento, mas como um dever a ser estendido até aos inimigos. Agora, coloque isso dentro de um patamar de família da fé, num patamar de família, da sua família, a mensagem de acesso ao reino baseado na fé, aonde está se buscando o espírito da lei, como súditos, como servos. Então, quando nós chegamos diante desse ponto aqui, nós percebemos o quanto o cristianismo está caminhando distante da mensagem dos cidadãos do reino. Capítulo 6. A justiça do reino é aplicada à vida cotidiana, contrastando com as práticas que eram vigentes no judaísmo na época. Ele vai fazer um contraste, ele vai comparar. Agora, se nós formos observar o judaísmo da época, o seu ritualismo, a sua religiosidade, não estamos longe disso, a coisa está muito semelhante. Eu diria até que pior, porque eles tinham pelo menos uma aparência. Hoje nem aparência não tem. Hoje tem igreja evangélica com bloco na rua. Tá? Então, a coisa está caminhando de mal a pior. Vimos dentro do capítulo 6 a questão dessas atividades religiosas, que não devem ser proclamadas para autocongratulação, para mim, para o meu eu, para o meu crescimento, mas de maneira discreta. Vai em teu quarto, ora, não vai lá na praça, não começa, né, a aparecer, não começa a jogar um monte de dinheiro para todo mundo escutar que você está pondo um monte de dinheiro, porque o que importa é a recompensa que está aqui, o acesso ao reino, com o rei.
Então, falou das atividades religiosas, nessa questão da justiça do reino, aplicada aqui nessa vida cotidiana, atividades religiosas. Segundo ponto que nós vimos foi a questão dos recursos. Ou seja, nossos recursos financeiros, materiais, não devem ser acumulados, mas devem ser consagrados a Deus. Nós somos canal de bênçãos, nós somos abençoados para abençoar. É este o conceito que nós temos. Isso tem que ser um ato de fé, porque nós temos que crer que o Senhor vai suprir nossas necessidades. Essa deve ser a primeira preocupação do cidadão do reino. Ainda hoje nós estávamos conversando, eu e o Ricardo, a respeito de missões. É caríssimo a gente enviar um missionário para a África. Mas se você treinar um africano para ele ser proclamador, é barato. Um africano custa R$500 por mês para ser um missionário lá dentro. Quantos missionários nós poderíamos sustentar na África? Quantos nós poderíamos ser canal de bênção? Ainda ontem teve um garoto aqui, como que é o nome dele mesmo? Lembra? Salu. O Salu, o Gabriel recebeu uma mensagem, Salu lá na África. Você lembra o nome daquele país? Eu não lembro. Burkina Faso. Hã? Burkina Faso. Isso aí, Burkina. Repete de novo, Burkina. Burkina Faso. Burkina Faso. Esse país aí, é um país, é africano. O Gabriel mandou uma mensagem falando o quê? Que esse garoto, que esteve aqui ontem, ele estava lá e estava sendo buscado pelas milícias para fazer parte da milícia. Os muçulmanos, os homens bomba. E ele precisava fugir. Como que ia fazer? Daí recebemos uma mensagem, foi feito um mutirãozinho do pessoal, aí todo mundo mandou um pouco de dinheiro e tal, e o menino estava aí, ele veio lá, escapou. Algumas igrejas fizeram oferta, a igreja de Jundiaí fez oferta. E o garoto foi resgatado. Ele esteve aí ontem, almoçou com a gente. Né, Rogério? Garoto resgatado da África. Então, essa é a preocupação do reino. Ou seja, ontem nós estávamos discutindo muito como levantar meios de sustentação de missões. Agora, por causa do dinheiro? Não, por causa de missões. Para alavancar a expansão do reino de Deus. Resgatar pessoas. E tudo isso envolve o quê? A justiça do reino. Hoje, nós somos cidadãos do reino. Em território hostil, mas somos cidadãos do reino. E nós temos o nosso papel a ser cumprido. E aí nós chegamos no nosso texto de hoje. Vamos lá. Agora põe lá, Bia. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Muito bem. Não julgueis para que não sejais julgados. Quantos já ouviram isso? Eu já cansei de escutar isso. Não julgueis para não serem julgados. Quando você vai confrontar um irmão em pecado, não julgueis para não serem julgados. Quando você vai afrontar um ministério que está longe dos parâmetros da Bíblia, não julgueis para não serem julgados. É verdade isso? Não. O pessoal usa esse versículo fora do seu contexto para reprimir o que deve ser feito. O que tem que ser feito? Ser julgado. Ser julgado. Mas como que é isso? Vamos estudar o texto, gente. Se o julgamento é uma necessidade, vamos estudar o texto. Os escribas e os fariseus, olhando para o contexto, eles julgavam falsamente. Eles faziam um falso juízo de si próprios, alimentando uma falsa justiça a respeito de si próprios,
e querendo julgar as coisas pelo seu parâmetro. Mas as coisas não são assim. Veja só. Versículo 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós estamos falando de relacionamentos dos cidadãos do reino. Tá? Como deve ser o relacionamento dos cidadãos do reino? Versículo 3. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? 4. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Bota no 1B, por favor. Primeiro aspecto aqui que nós precisamos visualizar é o princípio de julgamento. Qual que é o princípio de julgamento? O julgamento tem que começar por si próprio. Você tem que julgar você primeiro. Não é que não pode julgar. Você deve julgar, mas esse julgamento tem que começar por você. Esse é o princípio que está aqui. E esse é o princípio que não acontecia com os fariseus. Eles não se julgavam a si próprios. Eles julgavam os outros. E aqui o texto está trabalhando essa questão. Note que isso daqui vem a ser o quê? Um princípio, ou o espírito da lei aqui. Ou seja, Jesus ele não proibiu julgar os outros, mas ele quer discernimento zeloso para poder julgar. E esse discernimento zeloso começa com a própria pessoa. Por quê? Porque o amor cristão ele não é cego. O amor cristão não é cego. Pensa um pouquinho nos muitos maus testemunhos que você vê e sabe. Você vê, você sabe? Então você não é cego. Você está vendo, você está sabendo. Estão percebendo? Então, agora, a questão que ele está confrontando aqui é o seguinte: que para você poder confrontar essa situação, comece confrontando com você, com a sua condição. Isso que está sendo levantado no texto. Então, nós como crentes, nós não podemos acreditar em tudo que nós ouvimos. Como cidadãos do reino, nós não podemos aceitar todas as pessoas que se dizem espirituais. Senão nós vamos ter grandes perdas, porque não são assim. Só que para julgarmos os outros, temos que começar por nós mesmos. Então nós primeiro seremos julgados. Interessante que aqui, não julgueis para que sejais julgados. O verbo aqui, julgar, ele está expresso como algo definitivo. O tempo do verbo está demonstrando isso. Então o que quer dizer? Se nós julgarmos a nós mesmos, nós estaremos limpos diante de Deus. E não seremos julgados por Ele. Porque estamos limpos do nosso pecado. Então, o tempo do verbo aqui, ele está indicando essa situação. O verbo ele está indicando um julgamento definitivo. Ou seja, você não vai precisar chegar no julgamento final diante de Deus. Porque você já está acertado com Ele. E os judeus, eles não levavam isso em consideração. Que um dia eles próprios seriam julgados por Deus. Essa é a primeira questão para a questão dos relacionamentos dos irmãos. Tá? Então, primeira questão, eu tenho que olhar para mim. Colocar o julgamento sobre mim primeiro. Eu preciso me auto-julgar.
Eu preciso me colocar diante da palavra de Deus. Eu preciso verificar como eu estou. Versículo 2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então, observe que aqui tem um segundo critério. Nós estamos sendo julgados pelos outros. Primeiro, nós temos que julgar a nós mesmos. Segundo, com o critério que julgardes os outros, sereis julgados pelos outros. Nós estamos sendo julgados pelos outros. Esse é o aspecto que tem que ser observado. E qual que é o critério? Que nós vamos receber aquilo que demos. Esse é o critério. Então, como que o pessoal gosta de fazer? Que é a grande prática. Faça vista grossa para fazerem vista grossa com você. Não corrija o outro para não ser corrigido pelo outro. Mas é isso que o texto está ensinando? Não. O texto está ensinando santidade. Então, estamos falando de bom testemunho. Então, você tem que ter uma vida reta. Esse é o ponto. Não pode ser encontrado condenação em você. É cidadão do reino. E o versículo 3, ele vai demonstrar que nós precisamos claramente nos ajudar. Olha só, 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Aqui está usando uma hipérbole, um exagero. Não tem como pôr uma trave no olho, mas está exagerando para destacar. Jesus está destacando o que ele deseja que nós venhamos aprender. Tem um argueiro no olho do irmão. Ele está falando de o irmão está caído, o irmão está em pecado, o irmão está precisando ser exortado, o irmão está precisando de orientação, o irmão está precisando de apoio. Está entendendo? Vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Porém não reparas na trave. Precisa se julgar a si mesmo primeiro. Nota, você precisa estar em condições de ajudar o outro. E isso daqui é que está sendo trabalhado. Então o objetivo de julgar-se a si mesmo é estar preparado para ajudar o outro. E você ir e exortar o outro é ruim? Não. É ajuda. É tirar o argueiro do olho. Notem que Jesus, ele usa uma questão sensível, olho. Eu não sei se alguém já machucou o olho aqui. É sensível. Ele está falando o seguinte: cuidado. Se você vai num oftalmologista ver seu olho e ele está com problema, você quer que mexa com cuidado, não mexa de qualquer jeito, né? Da mesma maneira, como você vai lidar com o seu irmão? Um jeito. Olha, tem um cisco no olho. Vamos arrancar o olho então. Ué. Tratamento radical, profundo. Eu uso lente. É. E tem um espaço milimétrico entre a lente e o globo ocular. Uhum. Um auxíliozinho que entra entre os dois, parece que eu vou morrer. Acabou. Parece que porque para mim aquilo começa a irritar e eu E é uma coisa invisível. tenho que tirar Isso. para Agora, argueiro é um cisquinho, né? A coisa já é maior, né? E aqui, então, o ensinamento, qual é? Socorrer o irmão. Eu tenho obrigações como cidadão do reino, como cristão. Então, quando nós não proclamamos o julgamento do próprio, nós estamos o quê? Prejudicando o irmão. Quando nós não confrontamos o pecado, nós estamos prejudicando o irmão. Quando nós não afrontamos o mau testemunho, nós estamos prejudicando a família de Deus, o corpo de Cristo. O nome de Cristo.
É necessário ação. Só que as pessoas preferem paninho quente, ir lá, deixa para lá, não confronta. E aí? Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando que você tem que começar se acertando você com Deus, está tudo certinho, está tudo limpo, está tudo ok, aí vai no irmão. Ele só está pedindo para você se colocar em condições de ajudar o irmão. Essa é a questão do cuidado que eu falei, do olho. O olho é sensível. Você não olha o seu olho, às vezes está no seu irmão, aí você tem que ajudar, você impulsa mais. Isso. Por isso tem que ser feito com temor, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Porque normalmente o que acontece? As pessoas quando estão nessa condição, elas estão hipersensíveis. E essa hipersensibilidade contaminada com pecado. Né? Então o irmão que está doentinho, você vai lá, ele não vai querer saber de remédio. Se ele precisar de uma injeção para dar uma melhoradinha, ele vai ficar com raiva e quem chegar com a injeção tiver que aplicar. Não quer injeção não, vai ter que tomar injeção. Uma coisa é você amarrar o cidadão para dar a injeção, a outra é você convencer que ele precisa da injeção. Você está entendendo? Mas o fato é que tem que tomar injeção. Isso. Vamos lembrar que o pecado ele tem que ser confrontado e tem que haver o que do outro lado? Arrependimento. O alvo é arrependimento, sempre. O alvo é arrependimento. Agora, se o outro lado não se arrepende, como que funciona? Ele vai tentar defender o pecado dele. 40 anos de igreja em liderança. Eu já sei as movimentações. O irmão está sentadinho aqui, vai sentar no meio. Depois ele vai sentar no fundo. Depois começa a faltar na igreja. E daí, você começa a perceber que ele começa até a fazer visitas. Daí ele começa a ficar até visitador, sabe? Aí ele começa a visitar alguns irmãos que interessa para ele, para convencer o irmão a apoiar o pecado dele. Daí começa aquela conversinha do pé da orelha na igreja. Né? E você está aqui. Gente, 40 anos que eu estou vendo isso. Faz 40 anos que eu estou vendo isso. E o que acontece? É o pecado. Vai dar um para. Só que para nós podermos agir, ora, veja como você está, estou bem e tal. Vai com amor, o olho é delicado. Mas vai, o texto está mandando ir. Ah, mas esse é o ponto. O alvo é servir o corpo, são relacionamentos. E que padrão de relacionamento que está sendo colocado? Que a mensagem do rei estabeleceu. Baseado o quê? Na fé nele. Para termos acesso ao reino. Vocês estão compreendendo a importância desse negócio aqui? É isso. Então, cada vez que a gente não obedece o rei, tem um irmãozinho em pecado lá, mas não quero saber disso, não. Mas Deus sabe que você sabe e que você não quer saber disso. E quem sabe e não quer saber disso, diante da lei, é o quê? Cúmplice. Cúmplice. Então, esse é o ponto. Agora, como que a igreja vai ter santidade? Como que a igreja vai ter bom testemunho? Como que a igreja vai funcionar bem? Se nós mutuamente cuidarmos um do olho do outro. A partir do nosso olho cuidado primeiro. Cuida primeiro do seu olho, depois você cuida do olho do outro. Mas tem que cuidar do olho, gente. O olho tem que ser cuidado. Ele é sensível? É, mas tem que ser cuidado. Esse é o exemplo que está aqui.
Então, quando a gente escuta aquilo, não julgueis para não ser julgados, é cumplicidade de pecado. Porque o texto não para ali. O texto continua. E esse continuar é o que nós precisamos fazer. Essa é a nossa missão de cada um de nós. Temos que exortarmos mutuamente, orar uns pelos outros. É a mutualidade do corpo. Aí o corpo vai ficar o quê? Saudável. Agora, quando o corpo está doente, está com o olho machucado e não está enxergando direito, como que faz? Como que é enxergar com o olho só, Ademir? O Ademir já tem um. É complicado, né? E principalmente se tiver machucado o outro, né? Daí... Muitas vezes eu estou dirigindo, mas eu fico no que está... No bom? E outra coisa, muita gente não sabe bem como funciona as vistas, né? Então é uma para cá e a outra mais distante. Para a hora que você for pegar algum objeto, você pegar com precisão. Cada um tem seu papel. E o meu, no caso, às vezes eu vou pegar assim, não tem nada. E passa no vazio. Porque não tem profundidade. Entendeu? A próxima vez eu dirijo. Você erra a profundidade ali. Entendi. Você é corajosa, hein, Cris? Ai, ai. Então, no capítulo 6, versículo 22, põe lá para nós, Bia. Jesus já falou do olho já. 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. 23. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Né? Então, é o aspecto espiritual aqui. Mas Jesus está se reportando ao olho para o aspecto espiritual. E aqui está num aspecto espiritual também, do exercício da nossa fé, como cidadão do reino, para termos acesso. Por isso que eu quis fazer essa retrospectiva, para a gente conseguir entender a importância da abordagem e a profundidade dela. Pode voltar lá, Bia, por favor. Então, só que essa questão da abordar os outros com impaciência, com insensibilidade, pode causar estrago, né? Imagina você pegar, tá um grão de areia no olho da pessoa e você chega e dá uma esfregada no olho, né? Vai machucar. Não é desse jeito que limpa o olho. Não é esfregando, né? Só que a gente precisa ter cuidado com dois aspectos. Primeiro aspecto a ser evitado é o engano de um exame superficial. E esse exame começa com a gente mesmo. Nós não nos examinamos direito. Sabe aquela olhadela? Estou saindo, bati o olho no espelho. Assim, opa, está tudo certo? Estou indo, né? Outro dia eu cheguei tudo certo aqui, mas não tinha penteado o cabelo. O Ademir falou para mim, você não penteou o cabelo. Eu subi de novo, penteei o cabelo. Eu saí correndo de frente ao espelho, estava embaçado o espelho, não vi direito, não penteei o cabelo. Espiritualmente não podemos fazer isso. Não podemos dar uma olhadela. Como que eu estou? Não pode ser assim. Não pode ser uma olhadela mais ou menos aquela batida de olho. Não é assim. Esse é um extremo. O outro extremo é o excesso. Eu fico olhando tanto para os meus problemas, para os meus pecados, e coloco uma dimensão tal que eu falo para mim mesmo, eu não tenho jeito. Não tem esperança mais comigo. E daí Satanás deita e rola na minha vida. Também é outro extremo que não dá certo. Isso. Aí, muita gente acontece isso. Está pensando nisso hoje. Isso. Não isso, é seu respeito. Não. Porque as pessoas pensam isso, exato. Então são dois extremos que precisam ser tomados cuidado nessa análise. Tá? Não ser superficial e não ser com um aspecto de profundidade, onde você só enxerga a condenação, não enxerga o amor de Cristo, o perdão, o arrependimento, a restauração. Porque daí você fica inútil.
Então, depois de falar de um julgamento com honestidade diante de Deus, e de remover aquilo que nos cegava, nós estamos o quê? Aptos para ajudar os outros. Aptos para julgar as ações corretamente, à luz da mensagem do Rei, sua palavra. À luz da vontade do Rei, sua palavra. À luz da capacitação que o Rei nos dá, pela palavra. À luz da obra do Rei com seu sangue em nós, nos purificando. À luz da direção que Ele nos dá, pelo seu Espírito. Notem, exige um pouco de discernimento aqui. Você não pode embarcar, o irmão está em pecado. Fogo, inferno nele. Não é aí? O irmão está em pecado, mas pecado é comum, tanta gente tem esse pecado. Deixa quieto, largue mão. Também não. Não pode ter. A situação não é essa. A situação é servir ao corpo de Cristo. E nós somos essas peças de ajuda. Cada um de nós. O que os fariseus faziam? Eles usavam artifícios para encobrir seus pecados. Porque se nós formos criticar um irmão e nós não vivemos aquilo que nós trazemos da crítica, a Bíblia chama o quê? De fariseu, de hipócrita. Agora, se nós não tratamos a nós mesmos e ao irmão, ou somos cúmplices do pecado, ou participantes dele diretamente, porque não nos tratamos também. Então, são condições que precisam ser tratadas. Então, não podemos fazer como os fariseus faziam. Eles usavam a religião para ser hipócrita. Usavam a religião. Nós podemos usar a nossa vida cristã para ser hipócrita? Podemos. A gente pode se fazer uma coisa que não é. A gente pode dar ênfase numa vida cristã aparente sem trabalhar dentro. E isso não pode acontecer. Mas era isso que os fariseus estavam fazendo. E que Jesus fez. Sepulcros caiados, raça de víboras, hipócritas. Então, não julgueis para que não sejais julgados. Se você olhar esse versículo isoladamente e tomar ele sozinho como verdade, fora do seu contexto, você vai estar sendo um fariseu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então precisamos o quê? Primeiro, tratar de nós, o próprio julgamento, nós sendo julgados, e depois claramente poder ajudar o irmão. Ok? Com isso nós chegamos no ponto de relacionamentos do Sermão da Montanha. Vai ter mais pontos para nós abordarmos, mas até aqui já deu. Ok? Amém. Vamos ficar em pé? Agradecemos, ó Deus, pela vida que temos em Ti, pelos recursos que nós temos no Teu sangue, como nos purificar a cada dia, a cada momento, porque temos um mediador, um intercessor diante do Pai, o Senhor mesmo, e clamamos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia renovada a cada dia. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o nosso papel, Senhor, como cidadãos do Teu reino, porque o Senhor é o nosso Rei. Clamamos, ó Deus, que possamos, na força do poder do Senhor, poder sermos úteis, servos, ativos, capacitados por Ti, através dos dons que o Senhor nos concede. E que tudo, Senhor, nas nossas vidas e na Tua igreja, possam ser para a Tua glória.
Assim oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Amém. E que o amor de Deus, o Pai, a superabundante graça de Jesus Cristo e a presença em nós, ensinadora, consoladora e fortalecedora de Deus o Espírito Santo, seja com cada um de nós, a tua igreja, agora e sempre. Amém.